Depois de alguns anos, eu estou aqui de volta e esse retorno ele pode ser muito útil para você, porque eu vou conversar com você sobre o que aconteceu nos meus últimos anos, do ponto de vista de empreender, do meu empreendedorismo, da minha jornada. E eu tô trazendo isso porque muitas mulheres passam pelo mesmo que eu passei ou talvez ainda vão passar. E para evitar que você viva a montanha russa que eu vivi, eu quero te trazer um pouco do meu panorama. Eu comecei no digital em 2017. Naquele ano, meu objetivo era um só: era usar o YouTube para divulgar o meu trabalho no gerenciamento de projetos sociais, que era com o que eu trabalhava na época. Então, eu criei a minha própria empresa, minha própria prestação de serviço, criei o meu site, criei tudo o que eu precisava e eu me deparei com o tal do marketing. E eu comecei a estudar marketing e comecei a entender que eu precisava produzir conteúdo para que as pessoas me vissem. E o YouTube, na época, estava ali numa crescente e eu resolvi começar pelo YouTube. E aí eu fui cada vez mais produzindo conteúdo, levei o Thiago, meu marido, junto, e de lá para cá já estou no YouTube entre altos e baixos há bastante tempo. Mas a minha trajetória não permaneceu só na área de projetos sociais. Eu acabei migrando de área, então eu fui para a área em 2018 para a área do autoconhecimento. Eu tive uma mudança de vida, eu tive um encontro comigo mesma e aí eu mudei. Eu falei, eu quero ajudar outras pessoas. E eu estava indo muito bem, obrigada. Até que em 2020, talvez, eu resolvi parar, eu resolvi deixar tudo e eu fiquei sem postar, eu fiquei fora das redes. Eu tinha tido um filho, emendei uma outra gravidez, era pandemia. Então, em 2021 também eu fiquei fora das redes. E aí, acho que foi em 2022 que eu voltei, não voltei com o YouTube, mas voltei para falar sobre relacionamento. E aí me juntei ao Thiago, a gente criou um projeto juntos para falar sobre relacionamento. Primeiro a gente falou com namoradas, depois noivas e depois mulheres casadas. E o que eu posso te dizer é que eu descobri na pele que quando você faz algo a qual você não está alinhada para fazer, tudo desmorona. E fica extremamente cansativo sustentar aquilo por muito tempo. Conforme eu fui me aprofundando na minha jornada de autoconhecimento, eu descobri algumas ferramentas que foram essenciais para o meu crescimento e para o meu desenvolvimento. Uma delas foi um mapa cabalístico. Esse mapa é um mapa da alma. Ele vai mostrar como funciona a sua alma de acordo com os níveis da cabala. E ele me abriu os olhos para muitas coisas. Sobre o meu jeito, sobre por que eu vim ao mundo. E já foi ali um dos grandes divisores de água da minha vida. Inclusive, o Thiago faz o mapa cabalístico. E depois eu conheci o Human Design. E aí veio uma outra mudança na minha vida. De que eu entendi coisas que eu nunca tinha entendido em mim. E uma das coisas mais importantes que eu entendi é que para que tudo flua a partir de mim, eu preciso fazer aquilo que realmente faz meu coração bater mais forte. Eu preciso responder à vida, às demandas que as pessoas me trazem. E as decisões que eu tomo, elas estão muito mais no campo do sentir do que no campo da análise consciente, estratégica sobre qualquer coisa. Eu não funciono assim. Por isso que é importante você conhecer o seu tipo energético dentro do design humano, o do Human Design.
porque você vai entender como você opera, não como os outros operam. E eu entendi que eu preciso sentir essa energia, essa vontade de fazer algo, de falar algo. E que essa decisão, ela não pode ser racional. Ela precisa ser uma decisão quase que corporal, no sentido do eu falo, eu vou. E todas as vezes que eu mudei no digital para fazer alguma coisa, eu sempre fiz pensando numa questão estratégica. De que eu vi algum guru dizer, de que eu ouvi alguém falar sobre isso ou aquilo, e eu me perdi. E, gente, o que eu posso dizer para vocês dos últimos 4 anos que eu vivi é que foi muito pesado. Eu carreguei pesos enormes junto ao Thiago. A gente lutou muito para fazer 1001 estratégias, para estudar muito a parte do marketing digital, para estar ali antenado, para produzir muito conteúdo. E parecia que a gente estava puxando um caminhão super pesado. Não fluía. E agora foi olhando para o Human Design que eu entendi exatamente isso. E depois de muito pensar, depois de esperar muito o que a minha alma de fato iria falar para mim, depois de colocar muito diante do Criador qual o meu objetivo aqui, eu tô de volta aqui no meu próprio canal, com o podcast Muito Mais Que Mãe, que era um podcast que eu comecei e parei no meio da jornada. Mas eu vou retomar ele, então você vai me ver aqui no YouTube ou você pode me ouvir lá no Spotify. E agora, voltando, eu me sinto em paz para esse retorno. Eu sinto que faz sentido. Eu sinto que de fato é isso que eu quero. Então aqui eu vou dividir com você aquilo que ressoa dentro de mim, aquilo que faz parte da minha atual jornada, de me reconhecer e de me conhecer cada vez mais e mais. Mas o tema desse vídeo, ele é tudo que eu fiz, mas que você não deveria fazer para o seu negócio online. Então, vamos lá. Você já entendeu um pouco do meu panorama, do contexto que eu estava vivendo. E se tem uma coisa que eu fiz e eu considero muito bem feito, foi ter matado a minha feminilidade. Então, eu entrei numa energia masculina tão grande de resolver, de fazer, de executar, da alta performance a todo custo. Gente, eu sou mãe de 3. Nos últimos, eu falei 4 anos, né? Nos últimos 4 anos eu tive 2 filhas. Uma filha bebezinha e uma outra filha. Eu tenho 3 filhos. Meu filho mais velho tem 6 anos. A alta performance para uma mãe de 3, ela não existe nesses padrões do digital. A alta performance para uma mãe de 3 é ela conseguir dar conta de tudo que ela dá conta. Porque já é muita coisa. E eu tenho certeza absoluta que se colocasse uma pessoa que fala de alta performance, de não sei o que lá, do digital, para cuidar de 3 crianças durante 24 horas, essa pessoa ia ficar doida, porque não dá conta. Então, eu fui colocando de lado toda a minha feminilidade. Toda a minha feminilidade. A minha energia feminina, ela foi rejeitada por mim. Foi pras cucuias, literalmente. Porque eu foquei em colocar pra fora uma energia masculina de execução. Porque eu achava, eu realmente acreditava que era isso que eu precisava fazer. E eu não considerei que era exatamente fazendo isso que eu tava fazendo tudo travar. Porque a mulher naturalmente possui um fluxo de prosperidade e de crescimento, de abundância,
que vem quando ela está na sua energia feminina, que vem quando ela está olhando para si. Não vou dizer estar 24 horas na energia feminina, não. Mas quando ela reserva momentos para ter essa energia feminina. Eu não estava reservando nenhum momento. Nenhum momento. E eu posso dizer para vocês várias vezes em que eu deixei de dormir cedo, em que eu deixei de fazer alguma outra coisa, que eu deixei de descansar, de fazer um hobby, de fazer uma leitura, de fazer um passeio para poder estudar, para poder assistir uma live, para poder ver um vídeo, para poder ler alguma coisa relacionada ao trabalho, ao empreendedorismo. E isso foi me deixando cada vez mais morta por dentro. Porque sem nenhum tempo para descanso, sem nenhum tempo para ser apenas Nicole, eu me deixei de lado. Eu me afastei de mim. E isso se refletiu no meu corpo, e isso se refletiu nas minhas emoções, e isso se refletiu na estagnação do meu negócio. O segundo ponto é executar como os outros executam. Então eu passei a medir as minhas ações pela comparação. Então se eu via a fulana solteira do digital fazendo 1001 coisas, eu ia lá e me cobrava mais. Se eu via o fulano que é marido fazendo 1001 coisas, eu ia lá e me cobrava mais. E assim eu coloquei uma régua tão alta para mim mesma que eu me sobrecarreguei. E essa sobrecarga, ela me fez cada vez mais me deixar irreconhecível para mim mesma. Porque chegou num ponto em que eu me cobrava tanto para fazer tudo e colocar tudo nas costas e ser pro Thiago mais e ajudá-lo mais no trabalho, que eu me afastei de mim. Já é muita coisa você ter 3 filhos, um lar, uma família para cuidar e para pensar. E ainda colocar em cima de mim essa responsabilidade que eu mesma me coloquei, porque o Thiago nunca me cobrou nada. Mas essa coisa de me comparar a todo tempo, de querer ser a todo tempo e não olhar para as joias preciosas que eu mesma tinha na minha vida, me sobrecarregaram. E essa comparação me adoeceu. E aí então vem o último ponto. Eu me afastei totalmente da minha essência. Totalmente. De quem eu sou, da minha leveza, o meu olhar otimista, da facilidade que eu tenho para enxergar coisas, daquilo que eu gosto de fato de fazer e de falar. Eu me distanciei. E eu passei a me questionar. Questionar se eu realmente sei, questionar se eu realmente posso, questionar se realmente vale a pena, questionar se realmente eu sou capaz, questionar se vale a pena eu dizer alguma coisa, me questionar e perder a confiança em mim mesma. E eu acho que esse foi de todos o golpe mais duro. Porque quando a gente não acredita na gente, a gente não tem forças, gana para fazer mais nada. Então, os meus últimos meses, eu passei olhando para mim e reencontrando essa Nicole que se perdeu. Reencontrando essa Nicole que ficou tão adormecida, tão soterrada dentro de mim, que ela precisou de ajuda para sair disso. Ela precisou de muitos respiros para sair disso de fato. Então, é isso que eu espero que você não faça na sua jornada.
A gente está vivendo um processo de mudança no mundo que vai ser percebida com mais clareza daqui a um tempo ainda. Mas para muitas pessoas já começou. Que é um processo onde parece que as escamas caem dos olhos e as pessoas realmente estão enxergando que certas posturas e certas atitudes, certos comportamentos não fazem sentido. O digital, ele é, sobretudo, para nos dar uma liberdade que nunca houve na história. Mas a gente, nos últimos anos, se colocou tantas regras e se colocou para caber em tantos formatos engessados que a gente esqueceu que a grande joia do digital é que dá pra gente ser a gente mesmo e dá pra gente levar o nosso negócio como faz sentido para cada um de nós. Privilégio esse que os nossos pais e avós nunca tiveram. Então, olhe para o seu negócio e reflita se realmente a maneira como você está levando tudo isso está fazendo sentido. Ou se está só machucando você e te distanciando da sua essência. A vida, ela é muito preciosa para a gente passar o resto dela fazendo coisas e vivendo de uma maneira que nos deixa infelizes e que nos afasta de quem a gente realmente é. Era isso que eu queria compartilhar com você. Se fez sentido, escreve aqui para mim, porque eu quero saber o que mais você gostaria que eu falasse aqui. Um abraço e até o próximo!